Aleluia. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, e abrir as nossas Bíblias no livro de Joel, no capítulo 2. Logo depois lá, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 24. Joel 2, 24. Quem achou, diga amém. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos ler. Está escrito assim: E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, nós te agradecemos por este momento, Senhor, na tua casa, na tua presença, reunidos como corpo de Cristo, como igreja, Senhor. E agora, Pai, diante da tua palavra, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, apenas, ó Senhor, como o jovem Samuel, desejando ouvir a tua voz, desejando, Senhor, ouvir a tua palavra. Senhor, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, e que, Senhor, de maneira nenhuma eu atrapalhe, interfira ou diminua aquilo que o teu Espírito Santo quer falar à tua igreja, mas que tu tenhas total liberdade de falar e de agir conforme a tua vontade e o teu querer. Senhor, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. O livro de Joel vai trazer essas promessas de Deus para Israel. Israel estava passando um momento difícil, um momento de escassez, um momento de seca, um momento de fome, um momento de dificuldade muito grande, em que o Senhor mesmo havia afligido os filhos de Israel. Deus está falando aqui no versículo 25, eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. E aí ele vai falar pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, oruga, são pragas que vieram sobre as plantações. E Deus está dizendo, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus envia aquelas pragas para que o povo então viesse a se arrepender, a se converter dos seus pecados. Mas Deus faz uma promessa de restituição, de abundância, né? E ele fala aqui, no versículo 24, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de azeite, né? E no versículo 26 ele diz, comereis fartamente, ficareis satisfeitos. Deus é um Deus de provisão. Deus está prometendo para os filhos de Israel, eu vou restaurar, eu vou restituir, eu vou tornar a vida de vocês uma vida abundante, transbordante. Vocês vão ter fartura, vocês vão ter muitas coisas assim transbordantes sobre. Quem é que não quer viver assim? Um período de fartura, um período de abundância, um período em que você pode comer e se satisfazer plenamente, você não precisa ficar controlando, né? Eu me lembro que quando a gente era pequeno, a gente passou um período muito difícil. Meu pai largou o emprego que ele tinha e ele foi ser pastor de tempo integral. E meu pai trabalhava numa missão americana, ganhava em dólar, ganhava muito bem. E quando ele foi assumir o ministério, o salário dele foi lá embaixo. E o nosso nível de vida também foi lá embaixo, né? E eu me lembro que a minha mãe, muitas vezes, principalmente com a mistura, né, era controlado, ó, é um pedaço para cada um, é tal, né? Quem já passou por isso sabe que é difícil, né? Você está às vezes com a fome, com a vontade, aí você vê aquela, né? Você vê, e jovem assim tem aquele apetite, né?
Na adolescência a gente tem uma fome, parece que tem um leão dentro da nossa barriga, a gente quer comer, 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 e às vezes você queria aquele bife, aquela almôndega, aquele frango, aquela coisa estava tão boa que você queria repetir, mas não podia repetir. Então é difícil você viver um tempo assim, né? Então que você vai sentar na mesa e que você vai comer controlado, e que você não vai comer assim, come à vontade, né? Pode comer quando você quiser, né? É bom a gente ouvir isso, né? É lógico que a gente entende que a gula é pecado, que também não dá para exagerar, mas é difícil você viver um tempo de escassez, né? Eu vivi esse período quando eu era jovem, depois quando eu casei também, e a gente estava morando no Rio Grande do Sul, a gente passou um período de escassez também, muito grande, morando na chácara, né? Até estava lembrando, conversando com os meus pais essa semana, das dificuldades que a gente já enfrentou e que a gente já passou. Porque às vezes as pessoas olham e as pessoas não imaginam toda a história que a gente já viveu, né? Todo o período de dificuldade, de escassez e de sofrimento e de tribulação. Eu estava lembrando para o meu pai, que meu pai morou na chácara também, alguns meses comigo, ele passou por aquela dificuldade. Né? Eu estava lembrando, falei, nossa, né, da onde Deus me tirou, aleluia, glória a Deus, estou aqui na Vila Alpina, estou aqui na minha casa própria, né? Mas eu não esqueço que eu passei por lá, Lomba Grande, Novo Hamburgo, na chácara, no chalezinho de 5,25 por 5,25, no período de dificuldade, mas não com tristeza, sabendo que Deus é fiel, que Deus trabalha, aleluia, nas nossas vidas. Então, Deus ele vai prometendo restauração, restituição, abundância, fartura, aleluia. Mas primeiro Deus fala aqui no capítulo 2, e Deus vai começar a falar aqui a partir do versículo 12, eu quero que você olhe aí para o versículo 12, antes de prometer a restituição, antes de prometer a fartura e a abundância, Deus fala assim com os filhos de Israel: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação, para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? E antes de Deus trazer essa bênção e de Deus começar a agir na nossa vida, Deus ele quer de nós um conserto, Deus quer de nós um arrependimento, uma mudança de vida. Porque Deus, eu estava meditando nessa palavra, Deus falou claramente no meu coração, muitas vezes nós queremos viver a bênção, a prosperidade, a fartura, nós queremos que os lagares venham a transbordar de mosto e de azeite, que as eiras se encham de trigo, mas o altar do Senhor está destruído. Mas a nossa comunhão com Deus está deixada de lado. Mas aquilo que é mais importante aos olhos de Deus, e tem que ser aos nossos olhos também, que a nossa vida com Deus, ela foi deixada de lado, ela foi abandonada. Deus está dizendo para o povo: olha, eu posso fazer tudo isso, eu posso agir de maneira gloriosa e maravilhosa, eu posso trazer abundância, eu posso trazer fartura, eu posso encher a vossa mesa, aleluia, dos manjares mais finos e mais abundantes, mas primeiro eu quero o seu coração, aleluia, mas primeiro eu quero um altar restaurado, mas primeiro eu quero uma vida, aleluia, diante de mim. E isso muitas vezes, irmãos, é que nós trocamos a ordem, ou invertemos os fatores. Muitas vezes a gente diz: não, quando Deus me abençoar, então eu vou fazer isso. Quantas vezes a gente não pensa isso? Eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu disse no meu coração, no momento da adversidade, no momento da escassez, no momento que eu estava na parte difícil, falava: não, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me tirar dessa situação, então eu vou fazer isso para Deus. Mas enquanto eu pensava assim, nada acontecia na minha vida.
Porque é o contrário. Primeiro eu me consagro a Deus. Primeiro eu conserto o altar. Aleluia. Primeiro eu restauro a comunhão com Deus. Para que então Deus comece a agir na minha vida. Aleluia. Deus está dizendo exatamente isso para os filhos de Israel. Antes de haver a restituição, antes de eu trazer a fartura e a abundância, tem que haver um conserto. E muitas vezes as pessoas, o crente, ele diz assim, não, mas peraí, eu não tenho que fazer conserto nenhum, porque eu não estou em pecado, eu não cometi um adultério, eu não estou... E muitas vezes, irmãos, não é isso. Pode ser que você não mentiu, que você não adulterou, que você não roubou, que você não fez isso. Mas quem sabe você está como Jonas. Quem sabe Deus está falando alguma coisa para você que você não quer fazer. Quem sabe você está como jovem rico. Quem sabe Deus está pedindo para você abrir mão de alguma coisa na tua vida e você não é capaz de fazer. E tudo isso são questões que colocam a nossa vida em pecado. Porque quando eu não estou na vontade de Deus, eu estou errando. Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. É Deus ter uma coisa para mim, eu dizer, não, eu não quero isso, eu quero aquilo. Não, mas aquilo que Deus tem para mim é difícil, aquilo que Deus tem para mim vai requerer alguma coisa da minha vida, eu não quero. Eu quero uma vida assim, eu quero uma vida tranquila, eu quero viver para mim mesmo, eu não quero viver para Deus. Eu quero fazer a minha vontade. Isso é pecado. Isso é errar o alvo. Quando a gente sai da vontade de Deus, quando a gente sai do propósito de Deus, a gente está vivendo uma vida inutilmente. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor vai nos chamar, cada um de nós, para prestar contas da nossa vida. E no dia que eu for prestar conta diante de Deus, não adianta eu chegar e falar, eu tenho a escritura de uma casa, eu tenho o documento de um carro, eu tenho aqui alguns diplomas para apresentar para o Senhor. Se Deus não colocou você nesse caminho, Deus vai dizer, isso aqui não serve de nada para mim. Não estou atrás disso aí não. Isso aí é cinza, isso aí é pó para mim. Eu não quero isso. E a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê que muitas vezes os homens de Deus tiveram que abrir mão de tantas coisas para que Deus pudesse cumprir o propósito dele na vida deles. Se Abraão não tivesse saído da sua terra, da sua parentela, se Abraão tivesse ficado em Harã, quem sabe hoje a gente nunca saberia quem fosse Abraão e Deus nunca teria usado a vida dele. Mas porque Abraão um dia decidiu sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela e tomou uma decisão difícil de abrir mão de tudo e seguir para um lugar que ele não conhecia. Aleluia! Deus pôde agir de maneira abundante. Aí você vai dizer, não, mas Abraão já tinha alguns bens, mas quando você lembra, quando o servo vai buscar uma esposa para Isaac, que é a primeira coisa que o servo fala? Deus abençoou muito ao meu senhor Abraão. Ele deu abundância de gado, ele deu abundância de servos, ele deu abundância de servos. Então aquilo que Abraão tinha, perto daquilo que Deus fez na vida dele, era algo pequeno. E é isso que a gente precisa entender. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, aleluia, a palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais, Ele vai fazer muito mais. Quem sabe se Davi tivesse olhado para o leão e para o urso e dissesse, é só uma ovelha, não vai fazer falta, eu não vou arriscar minha vida por causa daquela ovelha, eu não vou colocar o meu futuro em risco por causa de uma simples ovelha, deixa o leão levar, deixa o urso levar. Quem sabe Deus não poderia dizer, aí está o futuro rei de Israel. Porque quem sabe o que chamou a atenção de Deus foi esse amor, essa entrega por causa de uma ovelha. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender, Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Abriu mão de toda a riqueza e da glória do Egito, nos diz Hebreus capítulo 11. Escolhendo antes ser maltratado com o seu povo, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Quantas coisas Moisés viveu com Deus. Quanta glória se manifestou através da vida de Moisés. Quanto Moisés presenciou, aleluia, da glória de Deus, aleluia. Nenhum outro homem esteve tão próximo de Deus quanto Moisés. Eu creio que só Enoque, né? Que Enoque já foi e ficou, não voltou. Elias também já foi e ficou, não voltou mais. Mas Moisés viveu coisas maravilhosas. Quantas coisas Deus fez através da vida de Moisés, aleluia. Mas Moisés, lá antes de experimentar qualquer coisa sobrenatural na sua vida, ele fez uma escolha.
Ele abriu mão de toda a sua vida no Egito para viver o propósito de Deus na vida dele. Então, muitas vezes, hoje, tem pessoas rejeitando o ministério, tem pessoas rejeitando as coisas de Deus, porque preferem ter uma segurança física, ter uma segurança. Não, irmão, nós temos que deixar tudo. O jovem rico foi rejeitado por Jesus. Por quê? Porque ele queria ficar agarrado nas coisas desta terra. Ele queria ter um lastro. Ele queria ter uma âncora. Ele queria ter uma segurança. Ele queria ter uma garantia. Senhor, eu não posso abrir mão de tudo que eu tenho, porque vai que eu sigo o Senhor e dá errado. Eu vou ter para onde voltar. Eu vou ter para onde retornar. Não, e assim não serve. Por isso Jesus disse, Jesus já conhecia o coração dele. Vai, vende tudo o que tens. Você não precisa ter para onde voltar, porque você não vai precisar voltar atrás. Aleluia! Quem seguia Jesus não precisa voltar atrás. Aliás, Jesus disse, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Então a gente não precisa ficar olhando para trás, mas nós temos que olhar para frente. E eu quero ir com os irmãos para 1 Reis, capítulo 18. O Senhor me levou a esse texto, quando Elias está diante dos profetas de Baal. 2 Crônicas, capítulo 7. 1 Reis 18, desculpa. 2 Crônicas é outro texto. 1 Reis 18, versículo 30. O povo de Israel estava cocheando entre dois pensamentos. Não sabia se Baal era Deus, não sabia se Deus era Deus. Estava ali servindo a Deus e servindo a Baal. Indo no templo do Senhor, indo no templo de Baal. Elias então chama todo o povo, leva lá no Monte Carmelo e começa a desafiar ali os profetas de Baal. Os profetas de Baal estão ali fazendo o seu ritual e começa desde amanhã e passa o meio-dia e nada de vir fogo do céu. Eles estão dançando, eles estão se retalhando, estão derramando seu sangue, até então que Elias diz, agora chega, aleluia. Versículo 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeira coisa, antes que o fogo venha do céu, porque o fogo não vai vir do céu se o altar estiver destruído. A unção de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus não pode se manifestar na nossa vida se o altar estiver quebrado. Se o altar estiver em ruínas, se o altar estiver abandonado. A primeira coisa, Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verso 31, Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, aleluia. Ele fez aquilo que Deus tinha ordenado para Moisés. Olha, quando vocês forem fazer um altar para mim, vocês vão fazer dessa maneira. Elias, olha, o altar está destruído, o altar está lá abandonado. Então Elias diz a primeira coisa, aleluia, Deus vai manifestar o poder, Deus vai manifestar a glória, o fogo vai descer do céu, mas o altar tem que estar de pé. O altar tem que estar da maneira que Deus falou. É da maneira que Deus instruiu que tem que estar de pé. É da maneira que Deus falou na sua palavra, porque Deus não tem duas palavras, Deus não tem três palavras, Deus tem uma palavra só. A palavra de Deus é uma só, irmãos, e quando a gente entende que a palavra de Deus, aleluia, ela é suficiente, e a gente vai colocar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus falou, aleluia, com certeza o fogo vai vir do céu. Com certeza a glória de Deus vai se manifestar. Porque Deus tem prazer na obediência, aleluia. Porque Deus tem prazer em se manifestar na nossa vida. Agora sim, 2 Crônicas 7,14. Deus está falando com Salomão na consagração do templo, aleluia. Deus ouve a oração de Salomão, a consagração que Salomão faz, e Deus vai dizer assim para Salomão e para todo o povo. Olha, algum tempo vocês podem pecar, vocês podem se desviar. Algum tempo vai acontecer isso. Ao longo da caminhada de vocês, vocês vão se desviar, vocês vão pecar. Eu vou trazer juízo sobre vocês, vocês vão ser levados para outras terras, vocês vão sofrer na mão de outros povos. Mas aí ele diz no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aleluia.
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Antes que a glória de Deus se manifeste, Deus está dizendo, tem que haver uma humilhação. Tem que haver aquele, Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu não estou fazendo aquilo que o Senhor pediu para mim fazer. Senhor, eu não estou cumprindo o meu chamado. Senhor, eu não estou cumprindo o meu ministério. Ou mesmo você tem que dizer, Senhor, eu pequei. Eu deixei de orar, eu deixei de ler a Bíblia, eu me afastei dos teus caminhos. Senhor, eu fui buscar outras coisas que não o Senhor para satisfazer a minha vida. Tem que haver uma entrega, um conserto. Aleluia. Deus está dizendo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que deixar para fora. Abraão largou a sua terra, largou a sua parentela. Moisés deixou o palácio. Aleluia. Daniel se absteve dos manjares da Babilônia. Tem coisas que não são compatíveis mais com a nossa vida. Não dá para a gente sentar na mesa da Babilônia e participar dos manjares do Senhor. Não dá para continuar em Harã, aleluia, e viver a promessa da terra prometida. Não dá para ficar no palácio do Egito e viver a glória de Deus no deserto. Não dá, são coisas incompatíveis. A gente tem que entender isso. Deus disse, se converter dos seus maus caminhos, então, depois, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí você vai experimentar o meu poder, a minha glória. Aí você vai viver milagres, aí você vai viver coisas extraordinárias na sua vida, aleluia. E aí a gente voltando para Joel, a gente pode entender, Deus tem tantas promessas. Tantas promessas. Versículo 26, Joel 2:26, comereis fartamente, ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, aleluia. Meu irmão, não existe nada mais precioso do que a gente viver, aleluia, aquilo que Deus tem para nós. Se Daniel se assentasse na mesa da Babilônia e comesse dos manjares da Babilônia, a satisfação no coração de Daniel não seria tanta quanto a satisfação da presença de Deus. Cada vez que Daniel vai orar, Deus vem com uma resposta. Cada vez que Daniel clamar, aleluia, Deus vai trazer algo sobrenatural sobre a vida de Daniel. Mas tudo isso, aleluia, veio porque ele decidiu não participar dos manjares da Babilônia. Quando nós entendemos que aquilo que Deus tem para nós é melhor, a gente pode se assentar numa mesa e comer de um banquete, aleluia, que realmente nos satisfaz. Porque as coisas desse mundo, elas vêm e vão, aleluia. Mas Deus está falando aqui, aleluia, de algo que não é passageiro, de algo que não é temporal. Comereis fartamente, ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor. A alegria que Deus começa a colocar na nossa vida vai acompanhar-nos por toda a eternidade. A satisfação, o gozo que nós começamos a experimentar aqui, quando a gente se coloca na vontade de Deus, aleluia, vai acompanhar a nossa vida por toda a eternidade. Eu fico maravilhado com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está indo para Jerusalém, e Deus de repente levanta o profeta, pega o cinto dele e diz, olha, o dono desse cinto, Deus revela, que vai ser preso dessa maneira, aleluia. Deus revela que lá em Jerusalém te aguardam prisões, te aguardam dificuldades, e o povo começa a chorar com aquilo, aleluia. E Paulo diz, o que vocês estão fazendo? Para de chorar. Estou pronto não só a ser preso, mas a morrer pelo nome do Senhor. Não tenho nenhum problema, aleluia, porque eu sei, aleluia, eu sei muito bem que eu estou na vontade de Deus, aleluia. Eu não tenho medo de ir para Jerusalém, eu não tenho medo de ser preso em Jerusalém, eu não tenho medo de morrer, aleluia, porque eu entendo perfeitamente aonde eu estou no centro da vontade de Deus, aleluia. Estou vivendo aquilo que Deus tem para que eu vivesse, aleluia. Não tenho nenhum remorso, não tenho nenhum medo, não tenho nenhuma decepção, não, aleluia. Tenho alegria, tenho gozo no meu coração, aleluia. Eu estou indo, aleluia, porque a minha carreira está chegando no fim. Eu estou indo porque eu completei aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, aleluia. E agora eu estou no rumo da coroa, aleluia.
É no rumo da coroa. Se eu vou ser preso, se eu vou ser açoitado, se eu vou ser decapitado, eu não sei. Eu sei que tem uma coroa me esperando, aleluia. Eu sei que tem um prêmio me esperando nos céus, aleluia. E Deus fala isso, aleluia. Versículo 27, vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, aleluia. Irmão, que coisa maravilhosa, quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Lá no Salmo 51, quando Davi peca, e Davi é repreendido pelo profeta, a preocupação de Davi, e ele ora lá no Salmo 51, ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo, irmão, porque não tem dinheiro que compra a presença do Espírito Santo. Meu irmão, porque não tem manjar nesse mundo que pode te dar o mesmo gozo da presença do Espírito Santo. Não tem tesouro no Egito que te dá o gozo da presença do Espírito Santo. Não tem facilidade e comodidade em Harã que te dá o gozo do Espírito Santo. Aleluia! Não tem nada nesse mundo que se compara à presença do Espírito Santo na tua vida. Aleluia! Deus está dizendo, eu estou no meio, aleluia, de Israel. Deus está dizendo, eu habito, aleluia, dentro daquele meu servo que faz a minha vontade. Jesus declarou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E uma das coisas mais tristes que a gente vê na Bíblia é quando Saul peca e a Bíblia diz que o Espírito Santo se retira dele e ele passa a ser atormentado por demônios. O que adiantou? Saul se manteve lá firme, arrogante, pecando, transgredindo e dizendo para Samuel, me honra diante do povo. Sendo que o Espírito Santo se retirou da vida dele. O que adiantou? A honra dos homens e não a honra de Deus. O que vale é a presença de Deus, é a honra de Deus, é o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.